boa noite. Hoje eu estou aqui novamente para falar para vocês um pouquinho sobre resumo e resenha. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre a questão de leitura, de interpretação, como ler e entender o que estamos lendo. E no final da aula eu passei para vocês uma atividade que vocês iriam ler um texto falando sobre os 5S e vocês iriam escrever um resumo. Eu fiquei pensando, será que todo mundo sabe escrever um resumo? Será que todo mundo sabe o que é um resumo? E aí hoje eu trouxe para vocês de uma maneira bem sucinta o que é resumo e resenha, certo? O que é resumo? O que é isso? Vocês com certeza já fizeram resumo durante a sua vida educacional e acadêmica. E quem não fez ainda é a primeira vez que vai fazer. Eu coloquei algumas regras, eu coloquei alguns tipos de resumo, saber diferenciar o que é resumo e o que é resenha. E para iniciarmos, nós temos aqui a definição do que é resumo segundo a norma NBR 6028 da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que todos os nossos textos, todos os nossos resumos, enfim, tudo que for feito dentro do curso, ele vai ser baseado nas regras da ABNT. E segundo a regra 6028, resumo é uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Aí vocês me perguntam, mas como é que eu faço um resumo? É muito difícil? Como é que eu vou escrever o resumo? Não é muito difícil. A gente só precisa ter um pouco de calma para ler o texto, entender usando aquelas regrinhas, aquelas coisas que nós vimos na aula passada, e aí a gente conseguir escrever o resumo. Aqui vocês vão ver que tem diferentes tipos de resumo e tem o resumo e a resenha, que são semelhantes, mas que se divergem em vários pontos. E o principal deles é que no resumo nós não podemos dar nossa opinião. Nós vamos utilizar o texto como base, vamos utilizar as nossas palavras, não podemos utilizar as palavras do autor do texto, mas nós não podemos dar nossa opinião. Já na resenha, nós podemos dar a nossa opinião, utilizar o texto base e escrever o texto em cima do que nós achamos do texto original, certo? Aí mais para frente a gente vai ver direitinho essa diferença. Primeiro, o que é resumo? Resumo é uma forma resumida de informação, é a comprovação de que houve efetivamente compreensão da informação que o sujeito foi exposto e é resultante de uma capacidade e constitui uma habilidade mental própria do ser humano, acionada para o armazenamento de informações. Então, no resumo, a gente não vai utilizar muitas palavras, muitas páginas para falar sobre um texto. Como, por exemplo, a gente vai falar sobre a história da Chapeuzinho Vermelho. A gente vai utilizar o que da Chapeuzinho Vermelho? A gente vai falar os pontos principais. Quem era Chapeuzinho, o que ela estava fazendo, por que ela estava fazendo, por que ela estava levando a cesta de doces para casa da vovó, por que apareceu o lobo mau, esse tipo de coisa. São os pontos principais da história. Aqui no segundo ponto, diz assim, é a comprovação de que houve efetivamente compreensão da informação a que o sujeito foi exposto. A gente só consegue fazer um resumo depois que a gente consegue compreender o que aquele texto quer nos passar. Porque o resumo é uma forma reduzida das informações passadas no texto original, mas passadas com as nossas palavras, sem dar a nossa opinião. São duas coisas distintas. Mas, e o terceiro ponto é resultando de uma capacidade de constituir uma habilidade mental própria do ser humano. Qual seria essa habilidade mental própria do ser humano? A de entender, de compreender o que é que o texto está passando para você conseguir fazer o seu resumo. Qual é o objetivo? Qual o objetivo do resumo? Vocês acham qual é o objetivo geral do resumo? O resumo acadêmico tem vários objetivos, dentre eles o de estimular a leitura minuciosa, possibilitando que o aluno consiga uma assimilação completa do seu conteúdo. Pode-se resumir uma obra completa, texto ou capítulo. O resumo de uma obra pode ser feito por meio de um esboço, seguindo o próprio sumário em questão.
A melhor receita para fazer o resumo é seguir o critério de desenvolvimento de um texto: introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando a gente vai fazer um resumo, a gente primeiro precisa ler, entender o que aquele texto quer nos passar, e quando a gente for colocar para escrever, para fazer realmente o resumo, a gente não pode iniciar o resumo do final, dos acontecimentos finais, da conclusão. A gente tem que seguir a mesma linha de raciocínio: introdução, desenvolvimento e conclusão. O que foi que aconteceu na introdução, como aquela história se desenvolveu, aquele fato se desenvolveu, e por fim a conclusão daquele fato. Aí nós vamos entrar agora nos tipos de resumo. O resumo de texto é um mecanismo em que se aponta somente as ideias principais de um texto-fonte, de forma que é produzido um novo texto, no entanto, de maneira resumida, abreviada ou sintetizada. Em outras palavras, o resumo é a compilação de informações mais relevantes de um texto original e não uma cópia. Como eu estava falando da história da Chapeuzinho, o que é que a gente vai falar na história da Chapeuzinho? Os pontos mais importantes da história da Chapeuzinho. Quem era Chapeuzinho, o que ela foi fazer na floresta, por que ela estava naquele momento ali, quem era o lobo, por que ela estava levando a cesta de doce para a vovó, o que aconteceu com a vovó. E no final, o que foi que aconteceu? O caçador apareceu de onde? Ele conseguiu retirar a vovó? Conseguiu matar o lobo? Essas são as informações mais importantes do resumo, e é nessas informações que você tem que se basear para escrever o seu resumo. Aí nós temos 3 tipos de resumo. Temos o resumo indicativo, o informativo e o resumo crítico. No resumo indicativo, resume somente os fatos importantes, as principais ideias, sem que haja exemplos oferecidos do texto original. É o tipo de resumo mais pedido nas escolas. É o resumo que eu pedi a vocês, um resumo indicativo. Vocês iriam apenas falar e indicar os principais pontos do texto, sem colocar pontuações. Vocês vão indicar o texto escrevendo um outro texto em cima daquelas informações. O resumo informativo, ele resume as informações e os dados qualitativos e quantitativos expressos no texto original, se confunde com fechamento e geralmente são utilizados em textos acadêmicos. O texto informativo já é um pouco diferente do indicativo. O indicativo, você apenas indica os fatos importantes, você vai resumir de forma sucinta, com as suas palavras, o texto original. Já no informativo, não. Você, além de fazer isso, você vai procurar os dados qualitativos e quantitativos expressos no texto original para poder escrever seu resumo. E aí chegamos no terceiro tipo de resumo, que é o resumo crítica, ou a resenha crítica. Ele vai resumir as informações do texto base, mas serão acrescidos os juízos de valor, ou seja, surgem argumentos do leitor e do escritor do resumo. Nesse resumo crítico, ele se confunde muito com a resenha, que na verdade é uma resenha. No resumo crítico, você vai ler, você vai passar as informações do texto original, mas você também vai dar a sua opinião sobre aquele texto. Como é que você escreveria uma resenha crítica da Chapeuzinho? Que ela foi muito... você vai falar o texto e dentro do texto você vai dando as suas opiniões. Que não era para ela ter ido sozinha, que ela deveria ter sido acompanhada por um adulto, que era para ela ter seguido as orientações da mãe, que não era para ter passado as informações para um estranho, e assim vocês vão falando o texto e dando as opiniões de acordo com o seu juízo de valor, o que você acha certo, o que você acha errado, se você concorda, se você não concorda com aquilo que está sendo expresso no texto original. Aqui eu trouxe para vocês três exemplos, certo? De resumo. Primeiro, resumo indicativo. Sempre que você for fazer um resumo, se não for um resumo para colocar em um artigo, você precisa colocar primeiro na base do seu texto, lá nas primeiras palavras, no cabeçalho, vamos dizer assim, do seu resumo, as informações bibliográficas de onde você está tirando aquele resumo, porque o resumo veio de algum canto. O texto base veio de algum canto, na verdade. O resumo foi você que fez com as suas palavras, sem dar as suas opiniões. Mas o texto base veio de algum lugar. Então, você tem que colocar a indicação bibliográfica para identificar o texto.
Nesse caso aqui, nós temos assim, identificação do texto. Aí tem o sobrenome, que ó, o sobrenome do autor do texto, o nome, aí o nome do título, jogos e diversões em grupo, 2 pontos, para encontros, festas de família, reuniões, sala de aula e outras ocasiões. Terceiro ED, que é a terceira edição, Petrópolis, Vozes, 2002, 80 páginas. Então, aqui é uma referência bibliográfica do texto. E aí, aqui, nesse resumo, ele utiliza, a gente vai ver mais um pouquinho para frente, a quantidade de palavras que nós utilizamos em cada tipo de resumo, certo? Aí aqui tem, ó, reúne brincadeiras ou dinâmicas para grupos objetivando fornecer subsídios às pessoas que trabalham com grupos e desejam desenvolver o aspecto lúdico em seus encontros. Propõe brincadeiras e competições de fácil execução, visando o entrosamento e descontração do grupo das mais variadas faixas etárias. A maior parte das atividades propostas estimula as capacidades de memorização, humor, agilidade, conhecimento e criatividade, entre outras habilidades. Então, ele fez um resumo, utilizando algumas palavras. O resumo, ele sempre vai ser essa forma aqui, certo? É um bloco único, com apenas um parágrafo. Ele não utiliza de parágrafo aqui no início, certo? Não tem aquele distanciamento de 2,5, 3 do início da folha. E ele é um texto justificado. Nós vamos ver também um pouquinho mais para frente como você vai escrever o texto, certo? E aqui é um texto indicativo. Ele está indicando essa obra. Ele está falando sobre a obra, que é uma obra de Volney Bernenkroebroek, que é jogos e diversões em grupos para encontros, festas de família, reuniões, sala de aula e outras ocasiões. E ele pontuou as informações mais importantes do livro. Aqui a gente tem um resumo informativo, que mais uma vez tem o sobrenome, o nome do autor, etial, as competências da psicologia jurídica na avaliação psicossocial de famílias em conflito, psicologia e sociedade, 21.2, 233 a 241, 2019. O que é isso? É uma outra forma de você colocar a bibliografia, a referência bibliográfica, e aí aqui da página 233 a 241. Ele não leu a obra toda, ele leu apenas da página 233 a 241. E aí ele fez o resumo desse capítulo, certo? Outra coisa, aqui vocês viram que aqui não tem no texto indicativo as palavras-chave, que a gente também vai ver mais um pouquinho mais para frente o que são essas palavras-chave. E aqui não tem as palavras-chave. Já nesse aqui, ó, palavra-chave. Depois que ele fez o texto dele, em um único parágrafo, sem o parágrafo aqui no início, palavra-chave, psicólogo, jurista e violência familiar. Quando a pessoa for ler o texto, antes da pessoa ler o texto, ele vai saber que naquelas páginas, da 233 a 241, era falando sobre o quê? Sobre o psicólogo, jurista e violência familiar. Ele retirou as palavras-chave, são as palavras mais importantes utilizadas naquele texto, naquele artigo, nesse caso aqui, nesse capítulo, ok? E aqui nós temos um resumo crítico, que também precisa colocar referência. Você precisa colocar o texto, o título do texto, os autores e as páginas. É uma outra forma de escrever a bibliografia. Mas se você escrever da bibliografia do jeito da primeira, também não tem problema. E aqui, ó, cursista, é o nome da pessoa, o tema e as palavras-chave antes do texto. E aqui, ó, no final vem a análise crítica, que seria justamente a sua crítica pessoal, a sua opinião pessoal, ok? Aí, regras para escrever um bom resumo. Deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens depende do tipo de resumo, se é informativo ou indicativo, e do tratamento que cada item recebe no documento original.
deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. Quando o resumo for dentro de um artigo científico, você não precisa colocar a referência do documento, porque a referência já vai vir lá atrás, no final do artigo, certo? O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. Recomenda-se o uso de parágrafo único, que eu falei para vocês anteriormente, que todos os, no caso, o resumo informativo e o resumo indicativo, eles vão ser parágrafos únicos, ok? Sem se estender muito também no texto. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. A seguir, deve-se indicar informações sobre a categoria do tratamento, memória, estudo de caso, análise da situação, ou seja, você tem que dizer o que é aquele. Dentro do resumo vai vir todas as informações do seu trabalho, sem especificar as conclusões. Você vai falar de uma forma bem resumida o que é o que o seu trabalho está falando, sobre o que o seu trabalho está falando, e aí vai dizer se é uma memória, se é estudo de caso, se é análise de situação, se é um referencial teórico, se é um trabalho de conclusão de curso, se é uma tese, enfim. Dentro do resumo, você vai colocar todas essas informações. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecipadas da expressão palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Ou seja, as palavras-chave elas devem ser escritas, aqui a gente tem um exemplo, no texto informativo, palavras-chave, psicólogo, tanto você pode colocar vírgula, como você pode colocar um ponto final, certo? Entre elas. Não se estendam muito nas palavras-chave. As palavras-chave vocês colocam 2 ou 3 palavras, no máximo 3 ou 4 palavras-chave, não mais que isso, certo? A palavra-chave é a palavra representativa do conteúdo do documento, escolhida preferencialmente em vocabulário controlado. Ou seja, quando você... O que seria esse vocabulário controlado? O vocabulário que você está usando dentro do seu resumo. As palavras que você usa dentro do seu resumo. E aí você vai observando e vai colocando as palavras-chave de acordo com o que você está escrevendo, ok? O que evitar em um resumo? Tem muita coisa do que evitar em um resumo, mas eu trouxe algumas para vocês darem uma olhada, para vocês não colocarem no seu resumo. Símbolos e contrações que não sejam de uso corrente, ou seja, nada de colocar a forma como você fala no WhatsApp, na internet, VC, por favor, né, que é o P, o F, o V, ou coisa do tipo. Tem que ser palavras que vocês usem de forma acadêmica, de forma correta, com coesão e com coerência. Formas, equações, diagramas que não seja absolutamente necessário quando seu emprego for imprescindível defini-los na primeira vez que aparecerem. Ou seja, se você está fazendo um trabalho com relação à matemática, você precisa colocar, por exemplo, uma fórmula, alguma coisa que não é muito indicado colocar no resumo, porque isso aí vai vir no desenvolvimento do seu trabalho, no corpo do seu trabalho, você não precisa colocar no resumo. Mas se for indispensável, se você realmente for precisar colocar, você tem que definir ele na primeira vez que você colocar no texto. Se você colocar lá um delta, você tem que dizer o porquê que você está colocando o delta lá, ok? E nada de utilizar expressões do internetês, nós falamos, né? Palavras que estão dentro de um outro contexto. Aí, quanto à sua extensão, os resumos devem ter, primeiro, de 150 a 500 palavras, se for para trabalhos acadêmicos, como teses, dissertações e outros, de 100 a 250 palavras para artigos e periódicos, e de 50 a 100 palavras os destinados às indicações breves. Esse tipo de resumo que você vai colocar dentro do seu artigo acadêmico, dentro da sua tese, dentro do seu TCC, dentro do seu relatório, enfim.
O resumo que eu pedi para vocês, eu pedi para que vocês escrevessem no mínimo 20 linhas, se eu não estou enganada. Então, é um resumo indicativo, no qual vocês vão falar o que vocês, no qual vocês vão mostrar no resumo os principais pontos daquele texto que eu passei, o artigo falando sobre os 5S, e aí vocês vão falar de uma forma sucinta e clara, não precisa colocar todas as informações que vocês acharem. E para isso, o que é que vocês vão fazer? Como é que a gente pode fazer um resumo? Para fazer um bom resumo, primeiro, leia atentamente o texto original. Leu a primeira vez, não entendeu? Leia de novo. E vá riscando, vá sublinhando, grifando, enfim, escrevendo as informações mais importantes que você achou daquele texto, daquele pedaço, daquele parágrafo. Enfim, marca as principais ideias do texto. Você vai grifar, você vai riscar, você vai escrever do lado as principais ideias que o texto está querendo passar. Sublinha as palavras-chave. Naquele texto, você leu qual é a principal palavra-chave, quais são as palavras-chave daquele parágrafo. O poder da síntese, que é o poder da síntese, você conseguir sintetizar, minimizar as informações daquele texto. Eu acho, se eu não me engano, são 12 páginas o texto, você vai escrever um resumo de no mínimo 20 linhas. Então, como é que eu vou escrever 12 páginas em 20 linhas? Use o seu poder de síntese. Grife, risque, escreva as partes mais importantes que você encontrou. Não precisa colocar todas as informações. Você vai grifando, você vai lendo, você vai tentando compreender aquelas informações para poder passar para o seu resumo. Coesão e coerência. É muito importante ter coesão e ter coerência. Por quê? Se você vai escrever um texto completamente sem coesão, um texto completamente sem coerência, ninguém vai entender seu texto. E o que é coesão e coerência? A gente também vai ver em uma outra aula o que é coesão e o que é coerência, mas é você saber utilizar as palavras de forma que ela crie sentido, que a junção de palavras transmitam uma informação para quem vai ler o seu texto, certo? Uma leitura final. Depois que você fez o seu resumo, você leu o texto, você tirou todas as informações, você fez o seu resumo. Agora você vai fazer uma leitura final do seu texto. Será que ficou bom? Será que precisa mudar mais alguma coisa? Será que eu preciso tirar alguma coisa desse meu texto, acrescentar mais alguma coisa? Aí é você que vai fazer, você que vai ler, é você que está transmitindo as informações, no caso, para mim, que vou ler o seu resumo. E citar a fonte. Lembre que no início do texto você precisa citar a fonte, certo? Agora, o que é uma resenha? Vocês sabem o que é uma resenha? A gente já viu um pouco do que é o resumo. Mas a resenha, você sabe o que é uma resenha? Você sabe escrever uma resenha? Quando ou como nós falamos uma resenha sem nem perceber? Quando a gente assiste um filme. Você assiste um filme, um amigo seu perguntar, você já assistiu, sei lá, Malévola? Ah, já assisti Malévola. É um filme que conta a história de uma bruxa que vai se passar lá na história da Cinderela e tal e tal. E eu gostei do filme, é um filme interessante, é um filme para criança, para adolescentes, enfim, que é muito, muito bom, as atrizes são boas, enfim. Você fez um resumo do texto, falou de onde daquele filme era, que faz uma referência à Cinderela, e aí você também falou a sua opinião, disse que gostou do filme, gostou das atrizes, e